Mas é isso, você não sabia quando a CET ia te chamar, mas você sabia que você tinha sua garantia ali. Então aquilo me deu uma tranquilidade para estudar e focar bastante nesses concursos. Mas eu tinha aquela coisa, sempre tem grupo de aprovados, e o pessoal sempre vem com um boato de que o amigo do prefeito disse que amanhã vai chamar. O vizinho, o vereador, e sempre tinha essa coisa. E daí o dezembro e janeiro, eu passei nessa tensão de vamos chamar amanhã. E eu sempre estava querendo estudar mais, porque eu achava que o final ali, daqui a 15 dias, eu ia estar trabalhando, estudando e eu ia perder aquele ritmo. Bom, mas que bom, pelo menos você usou pra algo, né? Te deu um impulso, né? Deu um impulso bem grande. Daí eu, janeiro, fevereiro, fiz a prova do DENIT em fevereiro e continuava nessa questão. Vai chamar daqui a pouco a prova da NTT em abril. E eu estudando. Eu me cobrava muito. Por ter decidido ficar só estudando, eu sempre me cobrei muito. Até no meu perfil tem lá, eu sempre publicava meio que um relatório da semana, vamos dizer assim, com o número de horas que eu estudei, com a quantidade de questões que eu fiz. O pessoal sempre vem conversar, vem perguntar como era a minha rotina. Tá? Desde lá da autorização do DENIT tem tudo lá. Foi meio que um diário assim, que eu criei que me motivava, né? E que eu comecei a compartilhar com as pessoas trocar experiências com elas também. Mas eu me cobrava muito, né? E fiz a prova do DENIT, fiz a prova da NTT, e na prova da NTT tem como é que eu posso dizer, uma peripécia que aconteceu, que eu jogo futebol, né? E daí a prova da NTT era num domingo e eu tava jogando futebol toda terça com os amigos. E daí naquela terça ia ter um jogo do Grêmio lá na Arena. Daí o pessoal, vamos antecipar o futebol pra segunda e quem quiser ir na Arena vai ver o jogo, né? E daí o pessoal, tá bom, vamos antecipar. Deu tudo certo, né? Daí segunda-feira eu fui jogar, faltava 5 minutos pra acabar o jogo. Eu caí de mau jeito, quebrei a clavícula. Caramba! E eu sou destro de mão e eu ferrei o ombro, saí dali direto pro hospital. Puta, cara. E a primeira coisa que eu perguntei, o cara fez o raio-x lá, chegou no médico, o cara falou, não quebrou, tu teve muita sorte, tá por um fiozinho ali, tu vai ficar 2 meses de tipóia e vai ficar novo. Mas eu consigo escrever? Mas é aquela que passa no corpo? Não, era assim, eu ficava assim. Não era do braço. corpo, né? Não, era só no braço. Tá. Mas eu falei, olha, eu tenho um problema. Domingo eu tenho que escrever um parecer de 60 linhas. E daí ele assim, vixe. E daí eu falei, não tem como, tu dá um remédio, te vira. Puta, que Você zica, pode colocar véio. hoje, mas você dá um jeito de tirar na sexta, Mano, no sábado, que zica, E daí na semana, isso foi segunda-feira e a prova era domingo. E daí segunda eu não consegui dormir de dor. Daí na terça-feira ainda com remédio, passei nem um tramalzinho aí, não? Um tramal? Não eu tomei injeção, tomei remédio, tomei tudo. Daí na quinta-feira que eu viajei para Brasília, e daí a viagem para Brasília foi um perrengue, né? Porque a gente vai com a malinha ali no avião, eu não conseguia botar a mala em cima porque eu tava com o ombro ferrado. E eu não sabia se eu ia escrever ou não sabia se eu ia conseguir. Porque os primeiros 2, 3 dias eu tava com muita dor ainda, não conseguia dormir direito. Pô, pra não dormir de dor é foda, cara. E tomando remédio com sono durante o dia, eu falei, cara, e agora? Daí eu cheguei na quinta-feira lá em Brasília, na sexta que eu peguei uma caneta pra ver se eu conseguia escrever. Daí na sexta-feira eu escrevi o meu nome. Eu segurava meio assim. Mas você não tava usando a tipóia, né? Não, eu ficava 100% de tipóia. E eu tirei a tipóia só pra escrever. Sexta-feira. Fazer um teste. E fiz um teste, escrevi o meu nome, assim, eu ficava meio que segurando e consegui. Porque se for só pintar bolinha de boa, você podia até pintar com a mão esquerda, né? Mas tinha que escrever, esse era o problema. Daí chegou lá no dia da prova da NTT, eu com a tipóia lá, na hora, tirei a tipóia ali, fiz a prova, e eram aquelas mesinhas de um braço só, e a mesa era meio alta, foi uma confusão, mas no fim deu tudo certo. Consegui. E aí essa pergunta aí da NTT foi uma pergunta que tirou muita gente, cara. Porque eu cheguei a ver. Foi uma pergunta grande mesmo, foi um parecer que tinha que falar de um monte de coisa lá. E muita gente rodou, cara. Sim. Muita gente rodou. Eu acho que passaram 30%, não foi, que conseguiram? Eu não me lembro, mas... Assim, dos que pegaram a prova, os que tiveram a prova corrigida, eu acho que 30% conseguiram fazer o mínimo. E os outros foram eliminados. Eu não me lembro exatamente do percentual, mas foi uma prova difícil e teve toda uma polêmica com as correções, com a mudança de nota. Teve gente que saiu tipo de, vamos supor, de
10% da corrigida para 80%. Falei, pô, tinha mano, como... gente eliminada, assim, com quase a nota mínima e foi lá para as cabeças. Ou seja, ou o cara que corrigiu é doente, porque o cara não viu tudo que tava lá, ou o cara tava de não vou ler nada, não. Vou dar qualquer nota aqui. Entendeu? Sacanagem, né? Essa foi uma polêmica bem grande nesse concurso. Mas daí eu tive todo esse percalço. Fiz a prova do DENIT, fiz a prova da NTT. E um pouco antes, eu acho que entre essas duas provas saiu o edital do TCE Goiás. Né? Mas eu vinha numa pegada muito forte nos concursos ali desde junho, julho do ano passado até abril, que foi a prova da NTT, muito forte. Daí depois, com o braço ali, que eu tava com a clavícula quebrada. Depois de estudar muito, eu falei, vou tirar um pouquinho o pé, vou dar uma descansada, melhorar o braço também. E eu falei, daqui um pouquinho, sei lá, 2, 3 semanas, eu retomo, já sabendo que tem essa prova do TCE Goiás, que é uma outra oportunidade. Se eu não me engano, eram 8 vagas para engenharia. Eu falei, vamos... Bastante, hein? Para ser um tribunal de contas. É bem raro, bem raro.